Uma menina de 15 anos sumiu. Sumiu do nada. Era filha de um funcionário do Vaticano. Era uma menina comum, que tinha aula de música, que tinha sonhos, que tinha uma família que a esperava em casa. E até hoje, mais de 40 anos depois, ninguém sabe onde ela está. Ninguém foi preso. Ninguém respondeu por isso. E a igreja, por décadas, ficou em silêncio. Isso não é ficção. Isso aconteceu. O nome dela era Emanuela Orlandi. E o Papa Leão acaba de abrir uma ferida que muita gente preferia que ficasse fechada para sempre. Ele exige respostas. Ele quer saber o que aconteceu com essa menina. E eu vou te contar tudo o que se sabe, tudo o que se suspeita e o que isso significa para nós, católicos, hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora em inscrever-se e ativa o sininho também. Aqui a gente fala de fé com honestidade, sem esconder o que é difícil, sem fingir que a igreja é perfeita. Fé de verdade não tem medo da verdade. Vamos juntos. Era 22 de junho de 1983, uma quarta-feira de verão em Roma. Emanuela Orlandi tinha 15 anos e estava saindo de uma aula de música no centro histórico da cidade. Ela ligou para casa antes de pegar o ônibus. Disse que um homem havia se aproximado dela na rua. Disse que esse homem ofereceu a ela um trabalho temporário, distribuindo folhetos para uma empresa de cosméticos chamada Avon. Disse que o pagamento seria bom. Ela perguntou à família se podia aceitar. A família disse que não. Ela concordou com a resposta. Disse que estava indo para casa e nunca mais chegou lá. O pai dela, Ercole Orlandi, trabalhava na prefeitura da Casa Pontifícia. Era um cargo respeitado dentro do Vaticano. Isso significa que Emanuela era cidadã vaticana. Ela não era uma criança qualquer, perdida nas ruas de uma cidade grande. Ela vivia dentro de uma bolha de proteção do estado mais fechado do mundo. E mesmo assim, desapareceu sem deixar rastro. As buscas começaram imediatamente. A família foi ao desespero, como qualquer família vai. O caso virou notícia em toda a Itália e o Vaticano, ao menos oficialmente, também se mobilizou. O próprio Papa João Paulo II chegou a fazer apelos públicos pelo retorno de Emanuela. Foram apelos emocionados, transmitidos ao mundo inteiro, pedindo que quem soubesse de alguma coisa se manifestasse. Mas ela não voltou. E as semanas foram passando, e os meses, e os anos, e os apelos foram silenciando, e o caso foi sendo empurrado para baixo das notícias. E aí começou algo que perseguiu essa família por décadas inteiras, as teorias, cada uma mais perturbadora do que a outra, cada uma apontando para um lugar diferente, cada uma deixando mais dúvidas do que respostas. A primeira grande teoria ligava o desaparecimento de Emanuela ao atentado contra o Papa João Paulo II. Em maio de 1981, um turco chamado Mehmet Ali Aka tentou assassinar o Papa na Praça de São Pedro. Ele foi preso. Mas nunca ficou completamente claro quem estava por trás do ataque. Havia suspeitas de envolvimento dos serviços de inteligência soviéticos, da máfia búlgara, de grupos extremistas. O caso nunca foi totalmente esclarecido. Dias depois do desaparecimento de Emanuela, em 1983, uma ligação anônima chegou às autoridades italianas. A voz dizia que Emanuela estava viva. Dizia que ela seria solta se Aka fosse libertado da prisão italiana. Parecia uma negociação. Parecia que ela havia sido sequestrada como moeda de troca política. Mas Aka não foi solto e Emanuela nunca apareceu. Esse telefonema criou um mistério dentro do mistério. Quem estava por trás daquela ligação? Quem tinha interesse em usar uma menina de 15 anos como instrumento de negociação política? Eram terroristas? Eram agentes de algum governo estrangeiro? Eram pessoas dentro da própria estrutura de poder italiana ou vaticana? Ninguém sabe até hoje. A segunda teoria, e essa é ainda mais perturbadora, aponta para a Banda della Magliana. Esse era um dos grupos criminosos mais poderosos de Roma nos anos 80. Eles traficavam drogas, extorquiam comerciantes, lavavam dinheiro e tinham conexões profundas com políticos italianos, com a máfia siciliana e, segundo investigadores, com o próprio Banco do Vaticano. Testemunhas ao longo dos anos afirmaram que membros da Banda della Magliana sabiam do paradeiro de Emanuela. Um ex-integrante do grupo, Sabrina Minardi, ex-namorada do chefe da banda, afirmou em depoimento que Emanuela havia sido sequestrada por ordens de dentro da máfia e que ela havia sido assassinada. Afirmou que o corpo foi colocado em um barril de cimento, mas os detalhes que ela forneceu não levaram a provas concretas. Quero deixar muito claro aqui, esse é o depoimento de uma testemunha com histórico criminal feito anos depois dos fatos. Isso não é prova, mas também não é algo que possa ser simplesmente ignorado.
Investigadores italianos levaram a sério o suficiente para investigar, e as investigações não chegaram a um resultado definitivo. A terceira teoria é a mais dolorosa de mencionar. Ela fala em abuso sexual. Fala que Emanuela teria sido vítima de uma rede de exploração que operava com proteção de pessoas influentes, possivelmente com conexões dentro da hierarquia eclesiástica. Essa teoria circula há anos, alimentada por declarações de ex-funcionários do Vaticano, por jornalistas investigativos e por algumas testemunhas anônimas. Nunca foi comprovada com evidências concretas, mas o fato de nunca ter sido investigada de forma aberta e transparente alimenta as suspeitas de quem acredita nela. E o contexto histórico que veio depois, os escândalos de abuso sexual na igreja que explodiram nos anos 2000, torna impossível descartar essa teoria sem uma investigação séria. Agora quero te falar sobre o que aconteceu quando o mundo tentou encontrar respostas nos lugares físicos. Em 2018, restos mortais foram encontrados em um prédio que pertencia à Nunciatura Apostólica da Santa Sé, em Roma. A família de Emanuela ficou esperançosa. Investigadores foram chamados. A imprensa cobriu o caso intensamente. E então veio o resultado dos exames forenses. Os ossos tinham mais de 100 anos. Não eram de Emanuela. A pista não levou a lugar nenhum. No ano seguinte, em 2019, durante obras de reforma dentro do Vaticano, 2 ossos foram encontrados. Novamente, a família aguardou com esperança. Novamente, os exames foram realizados. Os ossos pertenciam a 2 mulheres adultas, do século XIX. Não eram de Emanuela, mas uma pista que não levou a nada. A família Orlandi passou 40 anos pedindo respostas. O irmão de Emanuela, Pietro Orlandi, virou uma espécie de símbolo dessa luta. Ele aparece em entrevistas com regularidade, faz apelos públicos, participa de documentários, não desiste. Ele disse em entrevista recente que a igreja sabe mais do que diz. Disse que existem documentos que nunca foram entregues à justiça italiana, que existem pessoas que sabem o que aconteceu e que escolheram o silêncio por décadas. Essa é uma acusação grave. Eu não vou dizer que é verdade, porque não tenho como saber, mas também não vou fingir que é mentira, porque as perguntas de Pietro têm fundamento. 40 anos de silêncio institucional não acontecem por acidente, são o resultado de escolhas. Escolhas de quem tem o poder de abrir ou fechar arquivos. Escolhas de quem decide o que a justiça recebe e o que fica guardado atrás de muros. E é exatamente aqui que entra o Papa Leão. O novo pontificado trouxe um sinal claro de que algumas coisas precisam mudar dentro da instituição. O Papa Leão, desde o início do seu papado, tem falado em transparência, em responsabilidade institucional, em abertura, e o caso Orlandi chegou à sua mesa, e ele não virou o rosto. Segundo relatos recentes, o Papa Leão exigiu internamente que os arquivos do Vaticano relacionados ao caso Orlandi sejam revisados. Ele teria pedido que documentos que nunca foram tornados públicos sejam ao menos entregues às autoridades italianas competentes. Ele teria dito, em palavras diretas, que a Igreja não pode ser acima da lei, que se alguma coisa foi encoberta, isso precisa vir à luz, que o silêncio não é uma opção quando uma vida humana está em jogo. Isso é histórico. Não é comum que um Papa fale dessa forma sobre um caso que, direta ou indiretamente, pode envolver pessoas que serviram dentro da própria estrutura vaticana. Exige coragem, exige humildade institucional. E humildade institucional é uma das coisas mais difíceis de encontrar em qualquer estrutura de poder, seja ela religiosa, política ou empresarial. A tendência natural de toda instituição é proteger a si mesma. O Papa Leão parece estar dizendo, não, vamos proteger a verdade. Você pode estar se perguntando agora, mas Padre Fábio, por que isso importa para mim? Eu sou católico, eu amo a igreja, por que preciso sentar aqui e ouvir essas coisas difíceis? Eu vou te dizer por quê. Porque ser católico não é fechar os olhos para o que é errado. Ser católico é amar a verdade, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ser católico é exigir justiça, porque Deus é o juiz justo. E a nossa fé nos chama a refletir essa justiça no mundo. E se uma criança desapareceu há 40 anos e as perguntas nunca foram respondidas, a nossa fé nos chama a não aceitar esse silêncio. Não estou aqui para destruir a igreja. Estou aqui porque amo a igreja. E é porque amo que não consigo ficar quieto diante de uma injustiça que dura décadas. A igreja de Jesus Cristo não pode se esconder atrás de muros e de protocolos. A igreja de Jesus Cristo é chamada a ser luz. E luz não esconde o que está nas trevas. Luz ilumina, mesmo quando o que está nas trevas é feio de ver. Eu tenho 18 anos de paróquia no interior de São Paulo. Já sentei com famílias no momento mais duro que existe.
Já segurei a mão de mãe que perdeu filho. Já rezei ao lado de pais que passavam meses sem notícia dos filhos. E eu sei, de verdade sei, o que significa não ter resposta. Sei o que é esperar. Sei o que é fazer uma oração e não saber se do outro lado alguém ainda pode ouvir. Sei o que é carregar uma dor sem fim, porque a pergunta mais importante nunca é respondida. A família Orlandi passou 40 anos assim, 40 anos de incerteza, 40 anos esperando uma palavra de uma instituição para a qual o pai de Emanuela havia dedicado a sua vida inteira. Ercole Orlandi serviu ao Vaticano por décadas. Era um homem fiel, dedicado, discreto, e morreu sem saber o que aconteceu com a filha. Isso é uma dívida que a instituição tem com essa família. E o Papa Leão parece ser o primeiro a reconhecer isso abertamente. Agora quero falar de algo que vai além do caso em si, porque esse caso levanta uma pergunta que a Igreja precisa responder com coragem. Quando existe conflito entre proteger a instituição e proteger a verdade, o que escolhemos? Por décadas, em muitos momentos da história recente da Igreja, a resposta foi proteger a instituição. Os escândalos de abuso sexual que vieram à tona nos anos 2000 mostraram isso com uma clareza brutal e dolorosa. Bispos que sabiam de abusos e que transferiam padres para outras paróquias em vez de entregá-los às autoridades. Documentos que desapareciam, vítimas que eram pressionadas ao silêncio, famílias que recebiam acordos financeiros em troca de não processarem criminalmente os agressores. Isso aconteceu em vários países. É histórico. É documentado por investigações do Estado, por relatórios de comissões independentes, por depoimentos de centenas de vítimas. E o caso Orlandi vive dentro desse mesmo ambiente de desconfiança que esses escândalos criaram. A pergunta que Pietro Orlandi faz há 40 anos, a Igreja sabe mais do que diz, não surge do vazio, surge de um padrão de comportamento institucional que priorizou a autoproteção sobre a transparência. Surge de uma cultura que por muito tempo tratou o silêncio como uma forma de prudência, quando na verdade era uma forma de cumplicidade. Isso não significa que a Igreja é má. A Igreja é feita de pessoas. E pessoas erram, às vezes erram gravemente. O que distingue uma instituição que merece confiança não é a ausência de erros, é a forma como ela responde aos erros. Nega, esconde, ataca quem pergunta, ou admite, investiga e faz o que pode para reparar. O Papa Leão parece estar escolhendo o segundo caminho, e isso me dá esperança genuína, não uma esperança ingênua, não a ilusão de que tudo vai ser resolvido de forma simples e rápida. 40 anos de silêncio não são desfeitos com uma declaração. Mas um Papa que diz abertamente que exige respostas é diferente de um Papa que muda de assunto quando o tema aparece. Quero ser honesto sobre o que não sabemos, porque esse é o meu compromisso aqui. Não sabemos o que aconteceu com Emanuela Orlandi. Não sabemos se ela está viva, o que seria extraordinário depois de 40 anos. Não sabemos quem a levou naquele 22 de junho. Não sabemos se alguém dentro do Vaticano teve participação direta, indireta ou nenhuma. Não sabemos se os documentos que existem nos arquivos vaticanos revelam algo decisivo ou se não revelam nada que a investigação italiana já não saiba. Tudo isso ainda está no campo da investigação, da suspeita, da pergunta sem resposta. O que sabemos é o seguinte: Emanuela Orlandi tinha 15 anos, era filha de um funcionário do Vaticano, sumiu em Roma em 22 de junho de 1983, nunca foi encontrada. Ninguém foi preso, ninguém foi condenado, a família dela ainda espera. E isso por si só é suficiente para que as perguntas continuem sendo feitas em voz alta. Penso muito na fé da família Orlandi nesses 40 anos. O pai serviu a Igreja até o fim, rezou, esperou, nunca recebeu uma resposta. Como a fé de uma pessoa sobrevive a isso? Como você continua acreditando no Deus que a sua própria instituição parece ter abandonado? Essa é uma pergunta real. Ela merece respeito, não dismissão, não uma resposta fácil que fecha o assunto. Eu acredito que Deus não se omitiu. Acredito que Deus vê e sabe o que os homens escondem. Acredito que a justiça de Deus é real, mesmo quando a justiça humana falha completamente. Mas também acredito que a fé não nos chama à passividade. A fé em um Deus justo nos chama a agir por justiça. E agir nesse caso é não deixar que esse caso caia no esquecimento. O que o Papa Leão está fazendo agora é um ato de coragem institucional. Ele está dizendo com clareza: não vou varrer isso para debaixo do tapete. Não vou fingir que o passado não existiu. Não vou proteger o silêncio de outros à custa de uma família que sofre há 40 anos. Vou encarar, vou exigir, vou abrir o que precisa ser aberto.
E a pergunta que fica para cada um de nós é simples: o que fazemos com isso? Como cidadãos, como cristãos, como pessoas que se importam com justiça, o que fazemos com essa história? A minha resposta é: não deixamos cair no esquecimento. Continuamos falando, continuamos perguntando, continuamos apoiando quem investiga com seriedade e sem sensacionalismo, e continuamos exigindo, dentro da nossa fé, que a igreja seja o que ela prega: uma casa de verdade, uma casa de justiça, uma casa onde ninguém é descartável, uma casa onde uma menina de 15 anos não pode simplesmente desaparecer e ninguém responder por isso. Emanuela Orlandi tinha 15 anos, gostava de música, tinha uma voz que ela estava desenvolvendo com as aulas que frequentava naquele verão. Tinha uma família que a amava. Tinha um futuro que nunca chegou a viver. Ela merecia voltar para casa naquele 22 de junho de 1983. Ela não voltou. E alguém sabe por quê. Que o Papa Leon tenha a coragem de ir até o fim, que os arquivos sejam abertos, que a verdade venha à luz, seja ela qual for, e que a família Orlandi, depois de 40 anos de espera, receba ao menos uma resposta, porque isso é o mínimo que a justiça exige, e a justiça para quem é cristão não é opcional. Quero também falar sobre o que esse caso revela sobre a natureza do poder. O Vaticano é um Estado, tem fronteiras reconhecidas pela ONU, tem embaixadas em quase todo o mundo, tem um sistema jurídico próprio e por muito tempo essa estrutura serviu como escudo. Quando jornalistas pediam documentos, o Vaticano dizia que eram internos. Quando a justiça italiana investigava, havia tensão diplomática. Quando famílias pediam respostas, havia silêncio formal atrás de uma porta fechada. Isso não é santidade, isso é poder, E o poder sem transparência corrói a confiança, corrói a instituição por dentro, mesmo quando os muros de fora continuam intactos. A igreja que Jesus fundou não foi construída sobre o poder de esconder, foi construída sobre a pedra da verdade proclamada publicamente, sobre a coragem dos apóstolos de falar mesmo quando o poder político mandava calar, sobre o sangue de mártires que preferiam morrer a negar o que era real. Essa igreja não combina com silêncio diante de uma menina desaparecida. Não combina com arquivos fechados, não combina com décadas de respostas vagas para uma família que quer saber se a sua filha está enterrada em algum lugar de Roma. O que o Papa Leon está fazendo ao exigir respostas não é trair a igreja, é devolver à igreja o que sempre deveria ter sido o seu DNA, a coragem de encarar a verdade mesmo quando ela dói. Antes de encerrar, quero te pedir uma coisa direta. Se esse vídeo te fez pensar, se ele te incomodou de uma forma boa, se você saiu daqui sabendo mais do que sabia antes, compartilha. Manda para um amigo, para alguém da sua comunidade, para alguém que também acredita que a igreja precisa ser honesta consigo mesma. Esse tipo de conversa não pode ficar só entre quem já está convencido. Ela precisa chegar a quem ainda está em dúvida sobre o que é ser católico num mundo que exige respostas. Inscreve-se no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho. A gente continua essa conversa aqui toda semana com honestidade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.